Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Wanderly Marchiori, ela que é nutricionista, fitoterapeuta, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, e hoje ela vai estar falando sobre alimentos que contaminam. Vamos aguardar a querida Wanderly entrar, ela já está por aí, pede para falar, Wanderly, please, para a gente colocar você no ar. Eu tô sem relógio, horário de encerrar. Tá bom? Porque assim a gente deixa gravado o nosso bate-papo mais do que especial com a querida Wanderly. E aí, querida, tudo bom? Tudo muito frio, tá tudo bem? Tá bem frio, eu não tô te vendo, mas estamos no ar. Não acredito, de novo, Carmen. Querida, that's okay. Se todos os problemas do mundo fossem É esse, tava bom, né? verdade, é verdade. Você está Tá tudo coberta de razão. bem. Então, eu vou precisar que você ou alguém me avise quando for 5 para 6 ou 3 para 6, para a gente saber, porque se eu passar o horário não fica É gravado, verdade. A gente entendeu? se organiza aqui, o povo ajuda. Tá bom. Então, bem-vinda, querida. Você melhorou Obrigada. aí? Tá tudo bem? Trabalhando muito? Antes de falar dos alimentos, eu quero compartilhar uma atividade que eu tive essa semana que é muito, para mim é muito prazerosa e é uma honra. E também eu acho que a gente precisa divulgar. Claro. Existe uma entidade chamada Acessa. É uma entidade de autocuidado. E todos os anos a Fundação Acessa, ela premia projetos de iniciativa de cuidado com a população, enfim, Aham. as pessoas acabam inscrevendo seus projetos. E já é o terceiro ano que eu tenho a honra de ser jurada Ah, do que chique, concurso. parabéns. E eu fui para Brasília para a entrega do prêmio, né? Até o ano passado foi em São Paulo, esse ano foi agora foi em Brasília. E teve dois projetos ali que me tocaram muito o coração. Tem um que ganhou, que é o desenvolvimento de um aplicativo Hum, para monitoramento das gestantes de alto risco no Piauí. Piauí. que legal. E elas, Isso, Fundação Acesso, a Terência. E vai sair na revista Veja Saúde, porque existe uma participação aí da Veja Saúde. Que ótimo. E essas enfermeiras que fizeram, elas desenvolveram esse aplicativo, porque a partir do momento que a gestante vai colocando ali alguns dados, né, de como ela está se sentindo, ela é alertada para correr ou não para o serviço de saúde. Ah, E eu acho que o que a gente tem de mais importante aí é a prevenção de morte, tanto da gestante quanto do bebê. claro. E hoje o índice de morte de gestantes por pressão alta, né? No sétimo mês principalmente, ou pela síndrome HELP é bastante alto. Então foi uma iniciativa que em algum momento deve virar replicável, nesse momento ainda não é, porque é muito local, Ah, e muito, muito bonito. E um outro projeto que é de uma dentista e de um médico, se eu não me engano, que eu li todos os projetos, eu estou meio confusa. Mas eles saem com uma caminhonete 4x4 pelo sertão. E aí eles saem para detecção precoce de câncer na população que não tem acesso a médicos. que legal. E eles pegam lá o jipão e vão para o meio do nada. Os dados também são muito impactantes. Eles Que, conseguem atender muita gente que nunca sequer viu um médico na vida. olha Então só. eu fiquei muito honrada de estar participando disso. E tá Claro. tudo bem, tá sem voz, né? A voz vai aparecendo, vai reaparecendo quando dá. Não, a sua voz tá aí, tá bem, eu tô te ouvindo, todo mundo tá ouvindo aí, né, família Pax? Você já pode cantar, entendeu? Você pode se Ah, inscrever aí num karaokê, etc. tô num grave, tô num grave diferente. É, Mas vamos falar sobre a contaminação dos alimentos, pois é. né? Então, não são exatamente os alimentos que contaminam, porque eles também. Opa!
É, a contaminação dos alimentos, tá. Mas a contaminação dos alimentos e aqueles que de verdade, se eles estiverem contaminados e a gente não tiver atenta, eles nos fazem mal. Claro. Eu trabalhei com controle de bactéria em alimentação industrial durante quase 10 anos. Uhum. Enquanto eu trabalhava na Sabola, ali a gente tinha 3.500 refeições no mínimo por dia, e eu tinha que fazer controle de contaminação mesmo por conta dos funcionários, né? E aí a gente aprende muito. Então, primeira coisa que é fundamental e que a maioria de nós não faz. O alimento, eu preparei um alimento, fiz uma feijoada. Vou pegar o exemplo clássico. As pessoas fazem a feijoada, elas comem a feijoada e elas não guardam as sobras da feijoada imediatamente. Ou elas fazem a feijoada e permanecem ali cozinhando os pertences e deixando uma parte ali sem refrigeração e sem aquecimento. Todo alimento que está sendo preparado ou que foi preparado e que mistura pelo menos 2 tipos de alimentos de categorias diferentes. Eu vou colocar categoria para ficar mais claro. Por exemplo, o feijão e a carne. Cada um tem um perfil de bactérias normais diferentes. Quando os dois se juntam, eu tenho um potencial maior de contaminar, ou seja, desse alimento estragar. E quanto mais eu manipulo, quanto mais eu corto a linguiça, quanto mais eu coloco a minha mão, que tem outra, né? Nós temos outro conjunto de bactérias aí normal para a gente e que não é normal para aquele alimento, eu aumento a chance de contaminação. Então, todos os alimentos que são mais misturados, tipo salada de batata com maionese, maionese de legumes, a feijoada, tabule, né? Tudo que faz muita mistura tem uma chance maior. Como é que eu reduzo essa chance? É 1 hora no máximo fora de geladeira ou 1 hora no máximo fora de aquecimento. Então, o alimento ou ele tem que estar acima de 60 graus ou ele tem que estar abaixo de 10 graus na geladeira. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. E tem uma outra coisa que é muito importante. O Beta-bactéria, muita gente vai ouvir, vai conhecê-lo porque ele é bem famoso da TV. Eu trabalhei muitos anos com ele. E o Beta-bactéria, o que ele faz? Ele orienta a gente para, primeiro, sempre estar, né, o que é o mais correto, a gente sempre tem que estar com a mão lavada e com o utensílio lavado. Sim. Então, se eu cortei, né, a cenoura, para eu cortar a batata, o mais correto é eu lavar essa faca e não cortar a batata antes de lavar a faca. E às vezes na correria ou na própria confiança da limpeza da nossa cozinha, a gente vai lá e corta com a mesma faca sem lavar. Entendi. E isso gera um risco de contaminação. Como é que isso toca no meu corpo? O alimento, na primeira fase da contaminação, eu não percebo a diferença de sabor. Eu não percebo a diferença de odor. Ele fica até muito mais saboroso. Então, eu acho que ele está muito gostoso, porque bactéria, né? Como o Beta-bactéria diz, a bactéria tempera, né? Inicialmente ela tempera. E aí, eu acabo consumindo. Consumir e ele está contaminado, eu vou ter uma contaminação no meu intestino. Sim. Que é a tal da GECA, gastroenterocolite aguda, chama GECA. E aí, a hora que eu tenho essa GECA, a primeira coisa que as pessoas fazem, tem que tomar um remédio para parar com essa diarreia. Não,
Não, não pode parar com essa diarreia, porque eu preciso botar essas bactérias ruins para fora. Claro, tem que limpar. O que que eu preciso fazer? Manter a pessoa hidratada. Eu preciso, obviamente, manter uma boa hidratação e uma alimentação mais leve e o mais pura possível. Então, eu sempre falo Uhum, assim: é sempre um purê de batata, é sempre uma canja de galinha, sem muito tempero, sempre um alimento mais neutro. Né? claro. Então, é esse tipo, e ou bem quentinho ou bem geladinho. Mas É. não deixe a pessoa nem sem comer e nem tomando um remédio para parar essa diarreia, porque isso não é bacana. Se é uma gastroenterocolite, a gente tem que manter a hidratação, mas deixar essa limpeza natural acontecer. Tá certo. Maravilha. Aí o que que acontece? Aí a gente vai lá para alguns lugares mais distantes e meu pai era açougueiro, né? Então eu estava acostumada com as geladeiras, Uhum. aquelas geladeiras enormes e os traseiros e dianteiros armazenados ali, mas com controle de temperatura. E Sim. ainda existe cidade do interior, do interior, do interior, que não tem açougue, né? Eles matam o boi, matam o porco e vendem ali no mercado a céu aberto. Hum. Qual é o grande risco disso? Ele está contaminado. Aliás, é o mais certo é que ele esteja contaminado. Então, nunca nós devemos comer nada que a gente compre desse tipo fresco, eu vou colocar o fresco aqui entre aspas, sem cozinhar. É por isso que a gente Uhum. deve cozinhar bastante, porque se tiver naquela primeira fase de contaminação, É, vai mudar o odor, a gente vai perceber e vai sentir que aquele alimento já não está mais próprio para consumo. Ou vai claro. acontecer o que a Terência tá falando aí, o feijão espumando no self-service. É. Né? Até ele ficar esverdeado, porque chega uma hora que ele fica esverdeado. Até ele ficar esverdeado, você percebe essa fermentação anormal e essa alteração. Uhum. Pois é. E alguém escreveu aí um monte, mas eu não estou conseguindo ler daqui. Ó, Não sei se você consegue. A Fernanda disse: estou em Minas Gerais e vejo que aqui as pessoas acreditam que os alimentos, por estarem temperados, assados, ficam fora por mais de um dia da geladeira. Então, vamos falar desses temperos, né? Vamos entrar aí na parte que eu gosto, que é falar dos temperos. Aí, o que que acontece? Todo tempero conserva, né? Então, antigamente não existia geladeira. Mas também Sim. as pessoas não compravam carne para um mês. É. As pessoas compravam os alimentos para consumo em no máximo uma semana, né? Dois, três, na realidade se comprava no mercado para 2, 3 dias e fazia, né? Se fazia essa frequência maior fazia com que não houvesse necessidade de rigores, né, na Uhum. manutenção, porque as pessoas comiam aquilo tudo fresquinho. Claro. Aí as carnes elas eram conservadas em quê? Em gordura, né? Em gordura. Então era latão de gordura e colocava um pedaço de carne lá dentro e aquela gordura continha sal. Né? Então era uma gordura com sal, era aquele balde, aquele Sim. latão enorme de gordura com sal. E essa era a maneira de conservar. Cada vez que a gente faz o tempero de um alimento, cada vez que a gente coloca sal é conservante, açúcar é conservante, por isso que as geleias Hum. são uma maneira de fazer a conservação de frutas, É. né? Então, assim, por que que sal e açúcar são conservantes naturais? Porque eles tiram água de dentro da célula desse alimento. Entendi. E aí é essa água que está dentro da célula que deixa o fungo
crescer, que deixa a bactéria crescer. Sim. Se eu tiro esta água, eu acabo tendo uma chance muito maior desse alimento ficar durante muito mais tempo sem crescer nenhum tipo de bactéria. Então, sal e açúcar conservam. Só que aí a gente tem outros temperos que conservam. Aí eu coloco pouco sal ou faço aquele sal de ervas que a gente já conversou aqui e coloco bastante alecrim, bastante hortelã, bastante manjericão, todas estas plantas secas, o louro é excelente para isso, folhas de louro picado, porque essas plantinhas, elas matam essas bactérias na fase inicial. Então, elas controlam o crescimento das bactérias que fazem mal. Ou seja, eu consigo fazer com que esse alimento que está temperado, ele tenha uma durabilidade um pouco maior. Mas, obviamente, não vai ser muito maior e não é... Agora que a gente tem geladeira, não é dispensão da geladeira que ele vai conservar, né? Claro. Muito bom. A Terência está perguntando lá, a sopa que o quê? Que não vai mais água, os caldos tendem a estragar rápido? Depende do que você colocou nesse caldo, Terência. Se for um caldo de mandioquinha, que vai só mandioquinha e temperos, ele vai estragar super devagar, porque é só um alimento. Agora, se você colocou carne moída ou carne desfiada, que você desfiou com a sua mão, ou a carne moída que passou por uma máquina para moer, você aumenta a chance de contaminação, porque teve um processo aí que, para garantir que fosse reduzir a chance de contaminação, eu teria que ter certeza que a cada carne moída, eles fossem lavar com água fervendo aquela máquina e desinfetar com álcool 70, que não acontece. A gente sabe que isso não acontece na maioria dos locais. É bem utópico, né? Mas vale lembrar e repetir, porque uma hora cola, né? Acho que... Sim, a gente tem a Covisa que faz isso acontecer, né? Eu sempre falo, o Roberto fica louco, né? Porque agora ele apareceu com mais um negócio, ele fez assim, olha, paguei super barato essa carne. Falei, duvido que não é de geladeira desligada durante a noite. Porque, gente, não tem uns negócios que não tem como o milagre acontecer, tá? Tem coisas que não são compatíveis. Não dá para você pegar uma carne argentina, sabe aquelas coisas assim, veio o orro até esqueci o nome que eles dão lá. Mas a carne premium argentina embalada a R$ 20 o quilo. Cara, isso não vai acontecer. Se isso aconteceu, é porque alguma coisa no processo está errada, né? E a gente não compactua com o erro. A Covisa é extremamente importante, porque a Covisa é a Anvisa nossa local. Ela que vai para os estabelecimentos fiscalizar a temperatura de geladeira, se a geladeira está quebrada ou não, se a porta está quebrada ou não, a condição de higiene, né? Então, esse é o que mais a gente tem que prestar atenção. E já emendando com as dúvidas de Terência, o alho ele conserva muito mais porque ele mata bactérias e a cebola também conserva mais. Né? O alimento com cebola ela não estraga mais rápido, ela tem água na sua composição, mas ela não estraga mais rápido porque ela tem fitoquímicos que inibem o crescimento das bactérias. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Usar alho e cebola, eles evitam a contaminação dos alimentos. Muito legal. Agora, gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, tem que ter muito cuidado. Vou dar outro exemplo clássico. Fazer lasanha, né? Vamos fazer a lasanha, então. Aí, qualquer que seja o recheio. Vou dar os dois recheios mais clássicos. Põe a massa, molho,
queijo, presunto, massa, molho, queijo, presunto. Queijo e presunto, eles foram cortados em fatiador de frios. Se o fatiador de frios cortou na mesma máquina o queijo e o presunto, eu tenho já um problema aí. E vocês podem perceber que muitas padarias, elas têm um fatiador de frios só para os frios à base de carne e outro fatiador de frios só para os queijos e só queijo e queijo, né? Que o similar a queijo é queijo mesmo. Então, um para presunto, salame, copa e outro só para queijo. Não é por causa do sabor somente. Não é contaminação de sabor, é contaminação de bactéria. Porque as bactérias lácteas, elas são diferentes das bactérias carnes. E aí, se a gente cruza essas duas, a gente aumenta o risco de contaminação. Aí lá foi eu, fervi a massa. Olha quanto tem de coisa para dar errado numa lasanha. Eu faço o tomate, o molho de tomate. A gente já falou de molho de tomate aqui, né? O tomate eu bato no liquidificador. Eu ponho cebola, alho, ponho tempero, fervo. Ele tá bonitinho. Só que aí, ao invés de eu botar na geladeira, eu deixo ele lá fora para perfumar minha cozinha, né? E para eu ficar olhando aquela cor maravilhosa que ele tem. Aí ele esfria lá fora. Aí eu tô com a massa da lasanha. Se eu não uso aquela massa pré-cozida seca, eu tô com uma massa que ela vai passar por água, né? Então ela vai passar pela fervura, rápida, mas ela vai passar pela fervura. Aí eu vou colocar a massa da lasanha que tem um grupo de bacilos cereus. Aí eu vou colocar o molho de tomate que ficou lá fora. Eu não vou usar essa massa super quente, porque senão eu queimo os meus dedos. Eu deixo ela esfriar um pouco. Boto o molho, boto queijo, boto presunto, boto queijo ralado, mais outras camadas. Tá tudo certo. Fiz tudo isso. Tô imaginando que é o processo que eu faço aqui em casa. Terminei de montar, geladeira na hora. Ou vai para a geladeira na hora, ou vai para o forno na mesma hora. Tá? Não tem como. Ai, não cabe na geladeira, acabei de fazer, são 11 horas da noite. Não cabe na geladeira, porque amanhã vem muita gente comer aqui em casa, a geladeira tá cheia de coisas. Eu vou deixar fora e vou assar amanhã. Fez isso, tá correndo o risco de, do final do almoço, ser uma disputa de banheiro, né? Não fiz com molho vermelho. Quero piorar ainda um pouquinho a situação. Vou lá fazer o molho branco. Vou fazer o molho branco que ele vai leite, ele vai manteiga, ele vai farinha, mais risco de ter uma contaminação. Então a gente tem que ter cuidado, porque ainda mais nesse tempo agora que tá mais friozinho, as pessoas acham que não precisa colocar na geladeira porque tá frio, não vai estragar. Então, esse é um ponto muito importante. Ou tá quente ou tá gelado. Então, foi até legal você ter falado isso. Quer dizer que mesmo quando tá frio, tem que deixar na geladeira. Tem que deixar na geladeira. Tá bom. Agora, com as comidas juninas, cuscuz, curau, milho, o milho cozido. Ou o milho cozido está dentro da água, dentro da geladeira, ou ele está na água quente no fogão. Ah, mas é só um milho. A contaminação de milho na praia é altíssima. Altíssima. Tá? Porque eles usam aquela mesma água e vão fervendo e vão trocando as espigas, eles vão vendendo, né? E dependendo do lugar, ele não tem como trocar a água ali do caldeirão dele, do carrinho dele, e ele usa a mesma. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Muito bom, muito bom. Legal. Alguém está falando de manteiga? Tem uma manteiga que se conserva na água fora da geladeira. Essa manteiga se conserva? Eu não conheço não, Terência. Para mim, toda manteiga, ela pode até se conservar porque ela é basicamente gordura. E a gordura nem sempre precisa de refrigeração. Se ela tiver bastante sal,
ela se conserva. Isso não quer dizer que é bom você comer muito, porque muita manteiga com muito sal, a gente está com muita gordura e muito sódio. Então não é para você comer bem de vez em quando. Mas eu acho que você está falando daquela manteiga de corte do Nordeste. Ah, agora saquei. Pode ser essa manteiga de corte do Nordeste, que é uma delícia. É tipo a manteiga de corte e o requeijão de corte, né? Eles são bem salgados e é exatamente esse aspecto de ser salgado que deixa conservar fora. Tá fora da geladeira. Legal. Mas não Então, é para comer sempre não, viu? ela também está perguntando se depois de ter uma intoxicação alimentar, se deve fazer algum tipo de exame para saber se alguma bactéria ainda ficou no estômago. Você sabe que às vezes pode ficar, né? Se você não eliminou tudo e se o seu intestino está muito permeável e a infecção for muito séria, pode ficar. Na realidade, infecções mais sérias hoje estão levando as pessoas para ambiente hospitalar, porque ela começa a vomitar e a evacuar e ela perde muito líquido, ela entra num estágio que a gente chama de hipovolemia. Aí precisa fazer soro no hospital ou soro numa clínica, né? Então esse é um ponto importante. Após ter passado tudo isso, o ideal é fazer uma consulta médica para verificar a necessidade de uso de antibiótico ou não. E se não precisa usar antibiótico, é só voltar a consumir fibra, fazer uso de um prebiótico, né? De um lactobacilo durante um tempo, mas voltar a comer direitinho que o intestino vai se auto-organizar novamente. Pois é. Cada pessoa tem uma forma, né, de reagir aos alimentos, com certeza. Mas eu ouvi dizer que o mamão, por conta da papaína, corta qualquer tipo de infecção. Por isso que nos hospitais eles dão o mamão para todos os pacientes logo cedo, não é verdade? Ele não corta todas as infecções, mas a papaína é extremamente eficaz para melhorar muito a digestão. E o paciente no hospital, ele está acamado. E como ele está acamado, a digestão acaba ficando mais lenta. E normalmente ele está acamado e polimedicado, que também piora ainda mais a digestão. Claro. Aí essa papaína vai ser excelente. Legal, legal. E no dia a dia, algum alimento que você recomenda, assim, que é tiro e queda, para cortar a bactéria? Principalmente agora, nesse inverno maluco aí que está tendo, né? E está tendo uma série de casos, né, de energias invisíveis, H1N1 e etc. e tal, e variações do tema pelo planeta. Inclusive aqui no Brasil, aqui não estão falando muito. Sim. Tem algum alimento que você recomenda para cortar, prevenir ou para fortalecer o sistema imunológico? Eu acho que a gente pode falar aqui de 3, né? Eu acho que já vou anotar. Que a gente vira e mexe falar deles mesmos. Gengibre, canela e alho. Eu acho que essa tríade não pode faltar. O gengibre, ele é sensacional, né? E é o que eu falo para todo mundo, para os meus pacientes, inclusive, né? Tá nesse estágio que eu tô, por exemplo, essa semana. Se você tiver a oportunidade de fazer inalação com chá de gengibre, aquela inalação antiga, né, de panela com o vapor do gengibre. Água fervendo, aí você põe o pano, né, a toalha. É isso, só que tem que tomar cuidado, né? Já tem que ter se queimar. Muito cuidado. E assim, não deixar a criança fazer isso também, né? Porque água quente é um perigo. Só que o que acontece? Você descola tudo que está aqui agregado na parte dos seios superiores da face, né? Então ajuda pra caramba. Mas não é só isso. Se você não vai fazer isso porque você tem medo, eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter muito cuidado, não vai fazer essa inalação. Faça o chá de gengibre com canela e comece a tomar a partir do momento que você chegou em casa, tá? Porque a hora que você chegou em casa?
Porque a gente tem que lembrar algumas coisas da avó da gente, que é antiga e é excelente, que é assim, começou a tomar um chá quente, que é sudorífico, ou seja, que ele aumenta o calor interno, né? Que ele descola muco e que ele vai te dar esse calor, vai melhorar a sua respiração. O que você vai fazer? Não vai tomar golpe de ar. Você não Claro. vai, você não vai tomar esse chá e vai lá para a varanda tomar uma fresca às 11h30 da noite, nessas noites, né? Porque são duas coisas que não se combinam, né? Você tá com o negócio quente É lógico. e o ar tá gelado, né? É. Então, esse é um ponto bem importante. Fez o uso do chá quente, pé com meia, né? Então, pé bem quentinho, para que o corpo consiga quebrar esse muco e jogar para fora. Da mesma maneira que ele faz com o muco, ele também quebra a ligação, algumas ligações entre as bactérias. A gente fala que ele quebra o biofilme dessas bactérias. Tanto o alho quanto o gengibre, eles fazem da mesma maneira. Eles quebram o biofilme das bactérias. Quebrou, o nosso corpo bota para fora, expulsa. Uhum. O problema é que quando as bactérias começam a crescer e se juntar, elas formam mesmo uma camadinha, né, que é esse biofilme, que é invisível muitas vezes a olho nu, na maioria das vezes é invisível a olho nu, mas que a gente sabe que está lá porque a gente sente até uma diferença, É, né, na nossa garganta, enfim. No claro. nosso intestino também não é imperceptível, porque a hora que você começa a evacuar por conta de uma jeca, de uma gastroenterocoliite aguda, você vê o muco saindo. Sim. Chega um momento que você vê umas bolinhas brancas, né? Umas bolinhas transparentes. Aquilo é muco saindo junto com as fezes. Tá. Faz parte do quadro? Faz parte do quadro. Mas se você tomar um chá de gengibre, você e a canela também, você acaba tendo uma resposta muito boa para Uhum. isso. E Legal. para alimento salgado, o melhor tempero para impedir a contaminação realmente é o alho. É o alho porque ele mata a maioria dos tipos. Os grandes tipos de bactérias de contaminação. Ele é porreta demais. É. Muito bom, muito bom. E tem alguma fruta, assim, que seja coringa? Para contaminação, não. As que menos, vamos falar para as frutas mais seguras. Vamos chamar de Hum. frutas mais seguras, que a chance de contaminar é muito pequena. Laranja, banana, as frutas com casca mais rígida, né? Só que assim, aí você pensa, a casca mais rígida, melão e melancia estão ali. Então mesmo, eles estão super protegidos. Abriu, a hora que você abre o melão, a melancia, tem que comer ou tem que deixar na geladeira, Claro, porque senão, e claro, coberto, né? Porque senão tem a chance de claro. contaminar. Sem dúvida. Pois bem. Deixa eu ver de fruto o que mais. Agora, as mais frágeis, as mais fáceis de contaminar são as mais úmidas mesmo, tipo morango, Uhum. figo, Uhum. caqui. É, Ó, o que eles têm em comum: figo, caqui e morango, eles são frutas mais úmidas e sem a proteção, né? Não tem uma é, casca que protege. é. Então, antigamente, aqui em casa, quando tinha alguma fruta que já estava estragada uma parte, que estava mofado, a gente tirava só a parte do mofo. Agora estamos jogando tudo no lixo, né? Porque parece que, mesmo que se você não enxergue, tem lá os bichinhos na fruta inteira. É isso mesmo? É isso mesmo, Hum. infelizmente é isso Não, mesmo. tudo bem, vamos lá. Não, o que Não, importa é antigamente saúde. também eu só tirava aquela parte, a mesma coisa com pão mofado, né? É, A hora que via um ponto de mofo no pão, cortava aquela parte e usava o resto. Quem nunca fez isso? é, Na nossa época, pelo menos, era muito comum, né? é verdade. Comprava o pão, aparecia o pontinho de mofo, você cortava e usava o resto do pão. É, Só que hoje a gente já sabe que aquele outro pedaço da fatia de pão, ele também já tem fungo ali, a gente só não está vendo. é. Então não é bacana para a saúde. O mais legal
gente, eu vou falar um negócio para vocês. O mais legal é fracionar a compra. Fraciona a compra. Ou seja, não faz compra de mês. Ah, mas eu prefiro comprar as coisas para o mês inteiro. Eu preciso por causa do vale alimentação, né? Tem muita gente que é assim. Então tá bom. Vamos lá. O que você vai comprar para o mês inteiro, como eu faço para casa da minha mãe? Leite. Leite, o HT é leite de caixinha, tá lá, ele tem uma validade grande, dá para comprar, né? Então, assim, algumas coisas, alguns alimentos processados, a gente consegue comprar e ele tem uma durabilidade ali inquestionável, porque é o processamento dele. E nem sempre é por agente químico que isso acontece. Quando a gente tem os alimentos na caixinha, como o HT, né, que é aquela caixinha de... Não, é o Tetra Pak, né, que é aquele tipo de caixinha que por fora é um cartonado, por dentro tem uma parte de alumínio e um plastiquinho dentro. Esta embalagem associada a ultra aquecimento, né? O HT quer dizer um ultraaquecimento do alimento, o alimento é aquecido até 93 graus, ele é pasteurizado. Quando ele é pasteurizado, você tem a garantia de que você vai ter um tempo de utilização maior deste alimento. E é super seguro, gente. É super seguro. O processo é super seguro, tá? Entendi. Para de achar que aquele coloridinho que está embaixo, porque tem uma fake news danada dizendo que na caixinha do leite, quando tem um coloridinho, lá uma barra de código colorida, é porque já é a sexta vez que aquele leite está sendo remanufaturado. Isso não tem nada a ver, nada a ver. Aquilo é teste de cor de caixa, tá? É simplesmente teste de cor da embalagem do alimento. Tá, é isso. Que absurdo, Se você quer, né? se você quer comprar o leite fresco, tá tudo bem, só que toma cuidado, tá? Porque o leite fresco, ele tem, para ser comercializado, ele tem que passar por pasteurização. Ele tem que passar por pasteurização para a garantia da sua saúde, para a garantia de que você não vai morrer com botulismo. Ah, mas meu vizinho tem a vaca e eu gosto do leite cru. Você tem certeza que a vaca dele foi vacinada? Você tem certeza que ela não tem doença alguma? Porque toda doença que ela tiver pode estar passando pelo leite dela e você está usando. Tá? Então, eu estou levando vocês a uma reflexão que é importante. Super. Tá? É super importante. Claro. Tem Tá? que Eu sou a natureba.com.br. Tudo que é mais natural, eu tô. Botulismo tá onde na lata, Terência? Conta aí para mim. Botulismo não tá na lata, não. Botulismo está no alimento que não foi tratado adequado termicamente. A inativação da bactéria, ela é feita por tratamento térmico, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Peguei o HT, peguei aquele leite que está lá líquido e quero usar ele em pó. Sabe o que a indústria faz? A indústria vai e ela tira a água só, num equipamento que é chamado de spray dryer. Ele é um secador de água. Tá? Então, assim, se você quer comprar o leite em pó, porque é mais prático, Angélica, compra, que tá tudo bem. Olha lá a lista de ingredientes. O leite em pó tem que estar ali, leite tem que ser o primeiro ingrediente. Esse é o ponto básico, tá? Ah, por que você está falando isso? Porque tem alguns produtos que o leite faz parte, mas que não é exatamente só leite. E que alguns são de ótima qualidade, porque é adição de vitamina e mineral, tá? Então, assim, tem leite em pó, que chama fórmula láctea. Ah, a fórmula mata as crianças. Não mata ninguém, gente, tá? Primeiro, não mata ninguém. Segundo, que muitas vezes
você dá o leite para a criança e depois tem que fazer uma série de ajustes de vitamina e mineral. Talvez aquele ali seja mais adequado. Não, Carmen, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque existe uma linha. A gente tem, por exemplo, e essa foi uma discussão que eu tive essa semana num grupo de nutricionistas, que é o seguinte: se não fosse o leite, que não é nem chamado leite, a fórmula especial para crianças com alergia alimentar, que é aminoácido livre, o sabor é horrível, porque aminoácido tem um sabor horrível. Mas se ele já não tivesse absolutamente livre, a gente teria a gente voltaria para uma época que as crianças morriam até 1 ano de idade por alergia alimentar. E sem ninguém nem saber, ou porque não tinha produto adequado. Eu me formei numa época que a gente tentava dar para a criança mamadeira de frango. Chamava exatamente isso, mamadeira de frango. Nossa. Você vai ferver o frango inteiro, vai coar, vai fazer não sei o quê, e você vai dar o caldo deste frango para esta criança beber. Põe na mamadeira para tentar fazê-la crescer. Então, assim, hoje a gente tem, a indústria existe para trazer segurança de uso de produtos para a gente. Sim. Ah, eu estou defendendo todos os industrializados? Não, eu estou defendendo que você tenha acesso a um alimento seguro. Tá? É diferente. Não estou falando para você comer só enlatado, só empacotado. Não é nada disso. É para você comer uma bela de uma salada, mas se você colocar nessa salada atum em lata, tá tudo ótimo. Porque esse atum em lata, a maioria das marcas hoje, passa pelo tratamento térmico, põe na lata e não põe nenhum conservante. Ele está só ali. Isso é bom. A mesma coisa que a sardinha. Põe nenhum conservante. Isso é legal. Então, o Agenor lá em Piracicaba, abraço, Agenor. Poderia falar sobre os elementos químicos que se acrescentam nos alimentos quanto à toxicidade que geram, tipo o quê? Acidulantes, espessantes, gordura hidrogenada. Então, vamos lá. Se eles... Tem uma coisa aí que eu preciso explicar. Obrigada pela pergunta, porque vai me dar uma grande oportunidade de responder um negócio que é importante. Se fosse tóxico na quantidade para ser tóxico, ele não estaria aprovado para ser adicionado ao alimento, Agenor. Então, assim, tudo que está lá, primeiro que tem alguns acidulantes, tem alguns conservantes, que são naturais, mas eles têm um número X. Então, por exemplo, a cúrcuma, ela é muito utilizada pela indústria como um corante e conservante. Uhum. E só que aí eles escrevem corante natural cúrcuma. Eles colocam lá o código que é IN, acho que é IN24, alguma coisa assim. Só que aquilo lá é o código para cúrcuma. Ah, por que a indústria não coloca que é cúrcuma natural? Não sei por que ela opta, porque a legislação também às vezes não ajuda. Só que nós temos alguns que são naturais, que podem ser usados, e outros que não são naturais, que são sintéticos, mas que também podem ser usados. E na quantidade que eles são usados para aquele alimento, eles não oferecem risco e não oferecem toxicidade, tá? Agora, mas eu ouvi dizer que o acidulante... Eu ouvi dizer que tem... Como é que é? A última agora? Tem uma que também tá... Seria divertido se as pessoas não estivessem acreditando. Adição do que na farinha? Se inventaram agora que tem uma adição de não sei o que na farinha. E que lá não é adicionada. Na realidade, é o que eles estão falando, eu vou lembrar já. É um negócio meio absurdo assim. Ah, mas tem isso, essa substância que não deveria estar lá. Muitas vezes ela foi usada para análise de qualidade e que não foi, e o alimento não adicionou. Não absorveu isso, obrigada. Não absorveu. A Terence escreveu, é o bromo? Não é o bromo, não. Não é o bromo, não. Tá.
Também ela escreveu que o problema é a frequência, que vai acumulando como o alumínio. Depende da substância, depende do quanto você come. Eu parto do seguinte princípio. Primeiro, que as pessoas devem ter uma alimentação sempre muito variada. Sim. E você tem que ter uma alimentação variada e ela tem que ser possível e tem que ser acessível. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Concordo. Eu não consigo dar, para a maioria dos meus pacientes, eu não consigo dar o leite de vaca tipo A2, que ele tem uma digestibilidade maior. Até porque nem eu compro esse leite, porque ele é bem mais caro do É, que a maioria, tá? é. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, ele tem que ser acessível. Quanto que eu vou beber de leite? O ideal é que eu beba um copo de leite e não que eu beba 1 litro de leite no meu café da manhã. Se eu beber 1 litro de leite no café da manhã, a culpa não é do leite, a culpa é da minha escolha inadequada de volume. É claro, é muito. A gente tem um posicionamento que deve ser seguido. Claro. E ele deve ser seguido individualmente. Entendeu? É, eu sei. Então, ouvi dizer que o pão de forma tem álcool. Eu também li isso. Então, mas não é que ele tem álcool. Algumas marcas de pão de forma têm 2 tipos de conservante que, quando eles são combinados, eles têm uma fermentação e essa fermentação produz o álcool, tá? Então, isso realmente é uma verdade. Não é que se colocou álcool ali, né? Como muita gente faz de colocar pinga na massa do pastel para ela ficar mais sequinha. Então, não foi adicionado álcool. São 2 tipos de conservantes dentro do processo de fermentação Uhum. que, quando combinados, eles fermentam e eles produzem esse álcool. É. O que eu acho que você deve fazer? Eu acho que você deve olhar, tem várias marcas que não tem absolutamente nenhum tipo de risco de produção de álcool durante a fermentação e comprar de uma dessas. Mas nada substitui o pãozinho francês, né? Pois é. Vai. Está perguntando se o leite de coco em pó é bom para tomar. O leite de coco, ele sempre é muito gostoso, né? E agora, por que você vai tomar o leite de coco ao invés de tomar o leite de vaca? Essa é a primeira pergunta. Ele tem muito mais gordura do que o leite de vaca e o teor de proteína é diferente, de cálcio também, tá? Se ele é bom para tomar? Para tomar todos os dias no lugar do leite de vaca? Não sei. Aí a gente tem que olhar a sua alimentação inteira, Lilian, para ter certeza que você não vai ficar com falta de algum tipo de mineral ou que vai conseguir atingir a parte proteica total. E agora também tem um movimento aí contra o pão logo cedo, né? Que o ideal é comer raízes, a tapioca, a mandioca, a batata doce, a batata yukon, as raízes em geral. Qual é a tua visão? Então, eu acho que a gente tem. Primeiro que assim, a tapioca ela é muito mais refinada do que o pão. Ah, O índice glicêmico da tapioca é muito mais alto do que o pão. ah, E aí, se a minha questão é diabetes, resistência à insulina, é pico de glicemia, aí, primeiro que assim, vamos pegar a tapioca recheada, ela vai ter o mesmo uhum, índice glicêmico do que o pão com manteiga ou o pão recheado, tá? Então, esse entendi. é o primeiro ponto, Uhum, tá? Agora, se eu começar meu dia com inhame, banana da terra cozida, se eu começar com uma variedade de carboidratos, óbvio que para mim fica muito melhor, porque essa variedade me traz uma natureza diferente. sim. Pão integral é melhor? A Angélica está perguntando. Se for realmente integral, é. Você vai ter que olhar ali agora, a legislação é muito clara. Você precisa olhar o quanto tem de percentual de integral. Se você tiver problema intestinal como como é que chama aqueles buraquinhos de... Ih, hoje eu tô ruim para alguns nomes.
Não tem problema. Divertículos, Ah, divertículos, lembrei. Se você tiver, diverticulite. se você tiver diverticulite, aí você não pode usar o pão integral. Mas sim, ele é melhor porque ele sempre vai ter, minimamente ele vai ter mais fibra e mais algumas vitaminas. É o divertículo. Tá, E muito bom. É, tem uma pessoa que escreveu que depois que ela tirou a vesícula, ficou intolerante à lactose. Ana, isso é relativamente comum, viu? E aí o que que acontece? Você vai ter que usar produtos que tenham adição de lactase. Na Dinamarca, por exemplo, a grande maioria da população é intolerante à lactose e todos os Uhum. produtos que são vendidos, todos eles já são com adição de lactase, todos eles são lac-free, né? Como a gente chama aqui. Aqui no Brasil a gente tem já uma linha muito grande de lac-free, com produtos bem gostosos Tá. e o preço está ficando cada vez mais acessível. Isso é importante. Tem que ser É, acessível mesmo, né? Porque, afinal, alimentação é, é a base da saúde. A gente tem que pois escolher é. o que come para ter resistência física, né? Para manter equilíbrio no sistema imunológico e para ter saúde, realmente, né? Muito bom. É, alguém me escreve aí a hora, por favor? Você está vendo aí, Vanderlei? Peraí, são 5 para 6. Ah, 5 para acabei 6, de ver. tá 5 para vendo? Eu 6. tenho meu guia espiritual aqui, ó, que é maravilhoso. Temos 5 Eu estou sem minutos só. relógio hoje aqui. Hã? Temos cinco Esqueci de minutos trazer. só. Então, você faz a sua mensagem, você faz o que você quiser em 5 minutos. Eu vou terminar com a última pergunta da Terência. A Tá, gente já falou de soja numa outra live, tá? A gente falou bastante de soja em uma outra live, mas sim, obrigada. ela faz bem para a saúde, sim, porque é uma proteína de alto valor biológico. Para quem não consegue não, para quem não quer comer a proteína animal, que para quem quer variar a proteína animal. Ela é de boa qualidade, sim, ela deve entrar nas nossas casas. E da Mami faz muito bem. Obrigada, gente. As pessoas estão elogiando. Obrigada. Obrigada É, mesmo. porque voou o tempo hoje, ó. Fica gravado, viu, Família Pax, no canal do YouTube da Pax, Fraternidade Pax Universal, e na minha página aí no Instagram, Carmen Balesteiro. Fica gravado para vocês assistirem várias vezes, né, Vanderlei? Para conseguirem ter mais dúvidas e mais soluções. Não, mas eu acho que é legal o nosso objetivo, o objetivo do Mestre Saint Germain, quando eu comecei há 4 anos atrás, às 5 da tarde, conversar com pessoas, é justamente o questionamento. É quando a gente questiona, todo mundo pensa, né? E cada um escolhe a melhor forma de viver, graças a Deus, né? Sim, E nutrição é fundamental, saúde é tudo, porque sem saúde não adianta nada do resto, né? eu acho que é bem isso, né? Não existe verdade absoluta. Claro. Existem indivíduos biologicamente diferentes que eles vão ter recomendações diferentes. Mas eu quero me despedir hoje pedindo novamente pelos nossos irmãos do Sul. Se aqui tá frio, Nossa, eles estão passando mais frio ainda. é. E existe um negócio, né? Semana que vem eu vou fazer uma aula para aquela minha amiga que mora lá e que está ajudando na reconstrução das casas, para Juliana Gonçalves. A gente vai fazer um evento técnico. Ah, Vai ser o dia inteiro, a minha palestra vai ser 1 da tarde. Mas eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, Ju, o Pedro continua, Dr. Pedro Andrade, que eu fiz uma live do alho, tá gravada ali no meu feed também, para quem quiser olhar, é só alho ali. E o Dr. Pedro continua mandando caminhões para lá. O que que eu peço de doação para as pessoas? E aí ela me mandou um videozinho de uma pessoa entrando na sua casa para reconstruir. Eles estão precisando de absolutamente tudo para as tudo, casas. Tudo, claro. tudo, 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 tudo. Talher, copo, tudo, tudo. Tá com medo de mandar copo de vidro? Compra copo plástico. Manda coisa de cozinha. Mas muito além disso, não tem como a gente aquecer o corpo se a gente não aquecer os pés. Então eu estou Claro. fazendo um pedido muito sério para todo mundo. Manda par de meia. Manda par de meia. Chegam as roupas e eles não têm calcinha, cueca, sutiã e meia.
As pessoas estão sem as roupas de baixo, as roupas íntimas e sem meia. Então, vamos fazer uma força-tarefa para comprar 3 pares de meia e mandar para o sul, tá? Se você estiver em São Paulo, o doutor Pedro Andrade, ali na Avenida Brasil 557, ele está mandando caminhões, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Vamos voltar a mandar coisas para o sul. Claro. E antes de falar um tchau, só, Elis, o leite só é inflamatório para quem tem problema com ele. A grande maioria da população não tem problema nenhum com leite. Então, ele não vai inflamar se você não tem uma condição clínica, patológica para ele, tá? É isso. Gratidão, Muito obrigada. querida. Seja um excelente final de semana e que Deus nos abençoe a todos. Amém. E que cada vez que a gente esteja com o nosso pé quentinho, nós pensemos e lembremos dos nossos irmãos que precisam aquecer também com um par de meia. Sem dúvida. Obrigada, Vanderly. Beijo grande, bom final de semana. Gratidão. Namastê, família Paz.